Olá, tudo bem? Rui Ventura aqui e agora a gente começa mais uma aula nas partes ali de Extra Class. E nessa Extra Class a gente vai falar um pouco de gramática, certo? A gente vai tocar um ponto chamado Modal Verbs. O que são esses Modal Verbs? Os Modal Verbs, eles são verbos que não seguem nenhuma outra regra de verbos normais. Eles são verbos que seguem uma regra toda própria. Então não adianta você tentar, você vai lá olhar o present perfect, o present, o future, o past e tentar entender como funcionam os modais e colocar os auxiliares, o do, does, o don't, o didn't. Não vai dar certo, porque os modais fazem o que eles querem, eles são do jeito que eles querem e não seguem nenhuma forma pronta. Vamos entender um pouquinho do Modal Verbs. Algumas regras gerais deles. Bom, todos os verbos na terceira pessoa eles sofrem uma alteração. Isso você viu em várias das aulas onde a gente trabalha gramática, mas principalmente onde a gente fala do simple present. Lá está bem explícito, bem explicado que sempre que você tem um verbo, seja ele qual for, salvo 3 exceções, ele vai receber um S quando ele está na terceira pessoa do singular. Então, só relembrando, o que é a terceira pessoa do singular? A terceira pessoa do singular é he, she ou it. Sempre que você tem um verbo conjugado nessas 3 pessoas aqui, ele vai receber um S, um ES ou um IES. Então, ou ele recebe S, ou ele recebe ES, ou ele recebe IES. Isso para verbos normais, mas os modal verbs, eles não flexionam na terceira pessoa do singular. Então, essa parte aqui, para os modal verbs, ela se torna inútil. Espera aí, borracha. A borracha está empombando comigo. Borracha. Então esse S, ES e ES, quando a gente fala de modal verbs, ele não existe. Você não vai precisar se preocupar com isso quando você trabalhar com os modal verbs, certo? O exemplo que a gente tem aqui é she works hard. Então aqui a gente vê o works com o acréscimo do S, porque a gente tem aqui a terceira pessoa do singular. She. Então não posso falar she work. E sim, she works. A gente precisa daquele S ali. Aqui, se nós fôssemos seguir a mesma regra de todos os verbos, ficaria she cans. Certo? Receberia um S. Por quê? O S, não o S ou não o IS. Seguindo as regrinhas lá. Ela não termina nem com CH, nem com SH, nem com SS, nem com X, nem com O, nem com Z, nem com Y, com uma consoante antes. Então ela simplesmente receberia o S. Mas como ele é um modal verb, isso não existe. Ele não vai receber o S. Aqui nós temos she can work hard. Poxa, Rui, mas daí aqui não precisaria do S? Precisaria se nós não tivéssemos o modal verb ali. Porque nesse caso, o verbo que está sendo conjugado é o can e não o work. Preste atenção na frase em português. Aqui na primeira, ela trabalha duro. Qual é o verbo que está conjugado? É o work. Agora, na segunda frase tem she can work hard. Ela pode trabalhar duro. Qual é o verbo que está sendo conjugado? É o pode. Esse can, ele vai dar a ideia de poder. Vamos entender isso melhor? Mais para frente, quando a gente tratar um por um. Segunda regrinha. Eles não necessitam do auxiliar do. Lembrando que o auxiliar do, ele pode ser do, ele pode ser does e ele pode ser did. De acordo com o tipo de frase que você está falando. Se você tiver uma frase no passado, ele seria did. Se você tivesse uma frase no presente, seria do ou does. Outra coisa bem importante, ele não pode usar o auxiliar. Por quê? Esse verbo auxiliar do, ele fica de fora porque
Todo modal verb, grave isso, todo modal verb é seu próprio auxiliar. Então eu tenho uma pergunta. Does he works hard? O que aconteceu nessa frase? Eu tenho o auxiliar, que seria do, ele está com does porque é terceira pessoa. O que mais que vai acontecer nessa frase? Esse Szinho aqui cai porque ele foi para o auxiliar. Lembra das regrinhas do auxiliar no presente simples? Se você não lembra, pause o vídeo e assista a aula sobre o presente simples. Pode pausar e a gente aguarda um pouquinho. Espero que você tenha entendido bem naquele vídeo o que eu quis dizer com isso aqui. Se você não viu, não achou necessário, ótimo, a gente continua daqui. Agora, o que aconteceu? Eu coloquei antes do sujeito, eu coloquei o does, eu coloquei o meu auxiliar. Agora, na frase de baixo eu tenho Can he work hard? Então, o auxiliar foi o próprio can. Deixa eu apagar e fazer só nele aqui. O auxiliar foi o próprio can. Ele veio para frente do sujeito para fazer a interrogativa. Certo? Então a gente não precisou usar o do. No caso aqui o does, por se tratar de terceira pessoa do singular, he. No terceiro exemplo nós temos he does not work hard. Então ele não trabalha duro. Diferente da primeira frase que eu deixei o S para te explicar, aqui já não precisa mais. A gente já sabe que ele saiu daqui, foi pro do e aí virou does, como você acabou de ver no vídeo anterior ali. Então, he does not work hard. Negativa, para fazer negativa eu vou usar o quê? O verbo auxiliar, que é o do, e mais o not. No quarto exemplo, nós temos novamente o can como auxiliar. Então, em vez de eu colocar o do junto com o not, eu vou usar o ele, que é o próprio auxiliar. Esse verbinho can, esse modal verb, ele não vai precisar do do, ele vai fazer o trabalho do do. Então, em vez de eu ter na frase he does not can, isso está totalmente errado. A gente só tem o quê? He can not. Simples assim. A próxima regrinha é que ele não aceita o to. O que eu quero dizer com isso? No infinitivo, os verbos em inglês têm o to. Nós também já falamos sobre isso em outro vídeo. Então, quando você tem um auxiliar em português, quando você tem um infinitivo em português, você tem, por exemplo, trabalhar. O que indica que esse verbo está no infinitivo? A terminação AR indica que ele está no infinitivo. No inglês, eu tenho to work. Então, essa terminação de infinitivo no inglês, ela está aqui. Ela está antes do verbo. Nos modal verbs isso não existe. Você não tem esse to. Ele não aceita o to. Nem antes e nem depois. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, o verbo can, que ele dá a ideia de poder, de habilidade, de capacidade, eu não posso dizer que o verbo poder é to can. Não existe. O verbo poder é can e não to can. Somente can, por ele ser um modal verb. Então vamos ver o que diz aqui no exemplo. I want to work hard. Eu quero trabalhar duro. Então eu tenho um verbo normal, que é o want. Eu tenho outro verbo normal, que é o work, e eu tenho o to no meio. Do que é esse to? Veja bem. Eu quero trabalhar. To work. Entendeu por que aquele to está ali? Temos dois verbos, um está conjugado, o outro não, e no meio tem o to para mostrar que aquele próximo verbo está no infinitivo. Com os modal verbs, isso cai por terra. Se eu colocasse a frase I can to work hard, essa frase estaria errada porque os modais não aceitam a partícula to do infinitivo em hipótese alguma, certo? Então, só gravando, eles não aceitam o to nem antes e nem depois, certo? Vamos lá, mais uma.
eles necessitam de um verbo principal. Os modal verbs, eles não têm uma tradução, eles não têm uma explicação sozinha. Eles são verbos secundários, precisam de algum verbo para dar a ideia principal. Você não pode fazer uma frase só com um modal verb. Ela vai ficar sem sentido. Ela precisa de um verbo principal para poder expressar a informação que você quer passar. Certo? Vamos entender essa frase aqui. I can work hard. Vamos traduzir essa frase? Eu posso. Esse posso é o can. Trabalhar duro. Certo? Agora, na frase de baixo, eu tirei o verbo principal. Qual era o verbo principal da minha frase? Era o verbo trabalhar. Se eu tirar o verbo trabalhar dessa frase, olha o que acontece. Eu posso duro. Eu posso fazer o que duro? Nada. Duro, estou sem dinheiro. Esse duro estava ligado diretamente ao trabalhar. I can work hard. Eu posso trabalhar duro, eu posso dar tudo de mim. Se eu tirar o trabalhar daqui, a frase fica sem sentido. Se você disser a frase I can hard, não significa nada. Perde totalmente o sentido. Ok? Agora vamos entender um pouquinho mais, vamos conhecer os modal verbs. Quando a gente fala de modal verbs, a gente tem vários modal verbs, mas vários mesmo. Alguns já caíram em desuso, como é o caso do ought to, que é algo próximo de deveria. Então ought to já não é mais considerado, ele já caiu em desuso. E há pouco tempo atrás ele ainda existia. Gente, uma curiosidade importante sobre um idioma, me ocorreu isso agora. Lembrem que um idioma ele é um organismo vivo. Ele está sempre em constante modificação. Surgem palavras novas. Algumas palavras param de existir, assim como no português. Volta e meia, se bem não é volta e meia, mas de vez em quando acontece alguma regrinha nova e isso sai. Aquilo não se usa mais assim, o outro é diferente. Qualquer idioma passa por isso. Certo? Então eu vou passar aqui os principais modal verbs para que você entenda e eu vou explicar um por um e dar exemplos de cada um deles. Vamos lá? Vamos começar. O modal verb can, ele está ligado à habilidade ou capacidade, à possibilidade, permissão ou pedido. Então aqui eu tenho algumas frasezinhas, eu quero que você preste atenção. You can swim very well. Então você pode. Esse pode está ligado aqui à capacidade de nadar, à habilidade de nadar. Tá ok? No segundo exemplo que eu tenho ali, diz assim: I can stay here to help you. Eu posso ficar aqui para ajudar você. Mas eu posso de habilidade? Qualquer um tem habilidade de ficar onde quiser. Seria uma coisa meio estúpida. Mas, não sei se podia falar estúpido, mas falei, desculpa, tá? Ninguém é, só estou dizendo que seria uma situação. Então, esse posso aqui, ele está dizendo diretamente a possibilidade, ou seja, I can stay here to help you. Eu posso ficar aqui, para mim é possível, não tem problema nenhum, ficar aqui para ajudar você. E ali no terceiro exemplo que a gente tem, é um exemplo bem comum, é Can I go to the restaurant, please? Peraí, deixa eu apagar aqui só um pouquinho. Nesse caso aqui, o Can I go to the restaurant? Ele também está como posso. Mas veja, esse posso, ele está no sentido de permissão. Eu estou pedindo se eu posso ir ao banheiro. Can I go to the restaurant, please? Tá joia? Então a gente viu nesse slidezinho aqui 3 formas diferentes de usar o can. O can como habilidade ou capacidade, o can como possibilidade e o can como permissão, como um pedido. Tranquilo? Vamos adiante? Perdão. Vamos repetir essas 3 frases porque eu acho que embora o foco dessa aula não seja a gente aprender mais vocabulário e sim entender o funcionamento das palavras, não custa nada a gente dar uma praticadinha, tá ok? Eu vou falar a frase e você repete em seguida. Joia? Vamos lá. You can swim very well. I can stay here to help you.
Can I go to the restroom, please? Ok, muito bom. Então, lembrando aqui, a palavra restroom é banheiro, ok? Vamos lá. Uma frase afirmativa. She can go tomorrow. Ela pode ir amanhã. No sentido de ela ter a possibilidade, de ela ter a possibilidade de ir amanhã. Segunda. He cannot stay here. Ele não pode, não tem permissão. Esse cannot, notem que ele está com uma palavra só. Muitas vezes você vai encontrar isso aqui, ó, can e outra palavra not. Gente, segundo a regra, o cannot é uma palavra só, ele vem sempre junto, tá? Diferente dos outros modal verbs que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse cannot, a abreviação dele qual é? Can't. O que é esse can't? A gente tinha can, not. Esse o caiu fora, entrou o apóstrofo e a gente juntou. Não precisaria repetir o N, então ficou só com can't stay here. Uma interrogativa, se fosse uma afirmativa, seria they can visit you. Como é uma interrogativa, ele foi para frente, fez a interrogativa. Can they visit you? E uma interrogativa negativa, que nada mais é do que uma pergunta negativa. Se fosse uma frase afirmativa, seria they can't travel with us. Eles não podem viajar conosco. Mas como a gente quer fazer uma pergunta, a gente vai pegar o can't, que estaria aqui, e levar ele para frente da frase. Can't they travel with us? Aí você tem uma interrogativa negativa. Perdão. Vamos lá? Repitam comigo. She can go tomorrow. He can't stay. Can they visit you? Can't they travel with us? Joia. Vamos ao próximo. O próximo é o could. O could, ele é o podia ou poderia. Ele é usado para permissão ou pedido. Então vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui para você. I could go with you. Só um pouquinho, gente. Olha só. Desconsiderem essa palavrinha aqui, tá? Na hora que eu fui deletar, acabei deixando. Então, I could go with you, but I don't have money. Ou seja, eu poderia ir com você, mas eu não tenho dinheiro. Na segunda frase, a gente tem a outra palavrinha ali, que é o I could fly kites when I was a kid. Aqui nós temos já eu podia, indicando algo que eu podia fazer e não posso mais fazer. Então, I could fly kites when I was a kid. Essa frasezinha aqui, ó, fly kites é empinar pipas. Quando eu era um garoto. Esse when aqui, ele faz parte de uma classe de palavrinhas chamada WH question words, ou então pronomes interrogativos. Aqui nessa sessão a gente tem uma aula sobre pronomes interrogativos. Assista ela e você vai entender direitinho o que é o when. E aqui nesse terceiro exemplo, nós temos could we go now? Esse could we go now? Eu estou pedindo permissão, estou fazendo um pedido. Podemos ir agora? Então note que assim como o could tem a ideia de permissão ou pedido, could we go now? O can também tem, que está aqui. Can I go to the restroom? E daí você me pergunta, qual a diferença entre o can e o could quando eu quero fazer um pedido, pedir uma permissão? O could, pessoal, ele é um pouquinho mais formal do que o can. Só isso, mas os dois podem ser usados sem problema nenhum. He could work here. They could not be together. Could you help me?
couldn't you wait? Então vamos lá, frase a frase. Essa frase afirmativa, he could work here. Ele poderia trabalhar aqui ou ele podia trabalhar aqui. They could not. A contração de could not é couldn't, seguindo aquilo que eu falei com o can. Então nós temos o could e o not. A gente tira o o, coloca um apóstrofo, une a palavra e nós temos o couldn't. Aqui na interrogativa nós temos could you help me? Aqui a gente tem um pedido, uma permissão. E aqui, couldn't you wait? Você não poderia esperar? Temos uma interrogativa negativa. Vamos repetir essas 4 frases? Deixa eu só apagar aqui para não ficar muito confuso. He could work here. They couldn't be together. Could you help me? Couldn't you wait? Joia. Verbos da sessão, o verbo to wait, esperar, o verbo to help, ajudar, o verbo to be, ser ou estar, nesse caso aqui, estar juntos, e o work, que é o que a gente mais usa, que é o trabalhar. Seguindo, nós temos o may. Gente, o may e o might são comumente ensinados juntos. Aqui eu coloquei um após o outro. A gente vai trabalhar os dois. O may ele indica uma possibilidade, também permissão ou pedido. Por exemplo, it may rain today. Ou seja, existe a possibilidade de chover hoje. O céu está um pouquinho nublado, pode ser que chova. Próximo exemplo. May we talk now? Aí eu estou fazendo um pedido. Podemos conversar agora? Estou te perguntando, pedindo permissão para a gente poder conversar. O may ele é um pouquinho mais formal ainda do que o could e do que o can. Joia? Poxa, qual que eu vou usar então? Use qualquer um, não há problema. Tá ok? Exemplos. We may travel this month. Ou seja, nós podemos viajar esse mês. É certo? Não, mas existe a possibilidade. They may not be together. Eles não podem ficar juntos. Pode ser que eles não fiquem juntos. Veja que may not, não existe um mayn't. Tá? Então não se preocupe em procurar. May I help you? E aqui eu tenho novamente uma frase fazendo um pedido ou pedindo permissão. Eu posso ajudar você? Tá joia? Vamos prosseguir. O próximo que nós temos aqui é o might. O might, ele indica uma possibilidade remota. Essa possibilidade remota é o seguinte. A frase que eu disse ali, ó. It may rain today. Se fosse um pouquinho remota, vamos colocar que assim, eu estou em Curitiba gravando esses vídeos e aqui é um espetáculo. Tem 4 estações num dia. Se bobear, tem até 5. Inventam uma nova. Então é muito comum você estar aqui num dia e tá um sol gigantesco e alguém te fala, it might rain. Pode ser que chova. Tá, mas é difícil porque tá sol. Em Curitiba não é difícil chover. Né? Basta alguém bater uma palma, cai uma gota d'água. Então se você entendeu, perdão se você não entendeu a piada, mas assim... It might rain é uma possibilidade um pouco mais remota. O céu está claro e ensolarado e alguém te diz It might rain. Take your umbrella. Leve a sombrinha, pode ser que chova. Esse pode ser é uma possibilidade remota, mas ela existe. Tá ok? Exemplo, I might go there, but I need to check my agenda. Essa frase aqui está com cara de desculpa esfarrapada. Pode ser que eu vá, mas eu tenho que olhar a agenda. Ou seja, quando você virar as costas, eu não vou nem olhar a agenda. Eu simplesmente não vou. A não ser que aconteça alguma coisa. Aí, quem sabe? Esse quem sabe é uma possibilidade remota. Ok? Vamos lá então? We might win. Pode ser que a gente vença. Eles são bem melhores, mas existe a possibilidade. I might not visit you. Pode ser que eu não visite você, mas vai que dá uma dor de dente e eu vou te visitar. O próximo é must.
O must, ele indica uma obrigação, um dever, é uma palavra bastante pesada. Tá? Por exemplo, você vai no médico e você é fumante, o médico olha a tua chapa e fala assim, you must stop smoking, ou seja, você está com um pé na cova e outro na casca da banana. Isso é uma obrigação, ou você para de fumar, ou você abotou o paletó de madeira. Aí eu usei must. You must stop smoking. Então nós temos aqui, he must go. Não significa ele must go. Significa ele deve ir. Ele tem a obrigação de ir, é uma obrigação forte. Numa negativa nós temos they must not. A abreviação do must not é o mustn't. Mustn't do this. Para fazer uma interrogativa, assim como em todos os outros, a gente vai simplesmente puxar o must para antes do we. E para fazer uma interrogativa negativa, a gente vai colocar o mustn't antes. Mustn't she stay? Ela não deve ficar, ela não tem obrigação de ficar? Aqui essa perguntinha, ok? Dando continuidade, nós temos aqui shall. Gente, o shall é algo bem delicadinho para a gente trabalhar. O que eu quero dizer com é bem delicado para a gente trabalhar? Quando a gente fala do shall, essas intenções futuras ou sugestões, primeiro, o shall é usado muito no inglês britânico. E ele é usado somente com I e com we. Eu ou nós. Você pode até encontrar alguns usos dele com it, né, invocando situações específicas. Mas, em regra, ele vai usar com I e com we, com a ideia do quê? Uma intenção futura ou uma sugestão. Por exemplo, shall we dance? Eu estou perguntando, dando uma sugestão para a gente, quem sabe, dançar. Tá joia? We shall go now. É uma ideia, eu acho que a gente deve ir embora agora. We shall not do this. Essa frase ela é bem rebuscada quando você usa o shall, tá? Também não tem aqui um shan't. Tem algo parecido, mas eu não vou comentar aqui porque assim, não é muito usual. Fique com shall not, tá? Mais polido. E a pergunta shall we dance, que foi a que a gente viu aqui. Sem problemas? Vamos ao próximo, que é o should. O should é um conselho. Então, quando você foi no médico e ele te disse assim, you must stop smoking, ele te obrigou a parar de fumar, porque senão você vai embarcar. Agora, o que acontece? Você está com um amigo e você fuma muito, ele vê que você está fedendo a cigarro o dia inteiro, e ele vai falar assim para você, hey, you should stop smoking. Então, você deveria, é só um conselho, não é uma obrigação, você deveria parar de fumar. You should stop smoking. Bom, you should not try this. Aqui a gente tem uma frase negativa. Você não deveria tentar isso. E aqui a gente tem os exemplos, afirmativa, negativa, interrogativa, interrogativa, negativa. We should go. Nós deveríamos ir. They should not ou they shouldn't try that. Eles não deveriam tentar aquilo. Should I stay? Eu deveria ficar? Shouldn't we ask for help? Nós não deveríamos pedir ajuda? Vamos ao will. Gente, o will é conhecido também como auxiliar de futuro. É ele que vai indicar uma das formas que nós temos de usar o futuro em inglês. Ele também é um modal. Então, basicamente, ele vai ser usado para falar sobre o futuro. We will survive. Nós sobreviveremos. Futuro diretaço. We will rock you. Nós vamos balançar você. Nós balançaremos você. They will not stay. A negativa contrata de will not é o won't. Will you stay? Você vai ficar? Won't we try? Nós não vamos tentar? Vamos ao próximo. Would. O would, ele dá ao verbo aquela terminação ia. O exemplo que eu tenho aqui é o quê? I like, eu gosto. I would like, eu gostaria. Já é quase uma entrada na parte de condicionais, que a gente também vai ver aqui. Eu gostaria de alguma coisa. O exemplo que eu trago aqui, ó, I like to eat sushi. Eu gosto de comer sushi. Quando você coloca o would, ele transforma esse like, esse gostar, ou seja, eu gosto, vira eu gostaria
de comer sushi. Eu gostaria de comer sushi. Na parte da conversação aplicada tem uma aula sobre restaurantes. Nessa aula a gente vai trabalhar bastante would like. Dá uma olhadinha nela lá. He would see her. Ele veria ela. Aconteceu alguma coisa, não vai ver mais. Negativa. They would not believe. Eles não acreditariam. Would you help her? Você ajudaria ela? Wouldn't they go? Eles não iriam? Note que todas essas frases a gente poderia colocar um se. Eles não iriam se tivessem condições? Would you help me? Você me ajudaria se você pudesse? They wouldn't believe. Eles não acreditariam se não tivessem visto. E assim por diante. Um ponto interessante do would é que ele tem uma contração. O apóstrofo mais a letra D. Então eu te digo assim, ó. Só um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Nós temos o I would like, que é eu gostaria. E aqui nós temos I'd like. Você só contraiu. Então a próxima vez que você vê um apóstrofo D na frase, você sabe que é simplesmente a contração de would. Certo? Outra coisa, o will também. Apóstrofo LL é a contração de will. Então eu posso ter a frase we will survive ou will survive. Certo? Então aqui, pessoal, nós vimos alguns dos principais modais, exemplos de todos eles e como funcionam, quais são as regras básicas dos verbos modais. Eu espero que você tenha compreendido o conteúdo. Se você não compreendeu, me procure, a gente conversa e eu te dou mais algumas dicas. Você pode ver mais alguns vídeos e tirar todas as suas dúvidas a respeito desse conteúdo aqui. Meu nome é Rui Ventura e foi um prazer estar com você nesse vídeo. Até a próxima!